mesmo porque os relatórios aqui, missionários, já foram uma poderosa pregação. E eu confesso, eu estava falando com o pastor que eu tinha preparado um vídeo de 4 minutos para passar antes da minha mensagem, mas eu saí de casa meio chocado, impactado com o vídeo, e falei, não vou levar não, que eu estou achando que é muito forte, mas acredito que Deus falou poderosamente aqui através de tudo que foi falado. João capítulo 4, versículos 34 ao 38. Enquanto os irmãos estão procurando aí, eu quero avisar que alguns irmãos nos procuraram sobre algumas mensagens que temos pregado aqui. Eu quero avisar que no stand tem alguns DVDs, e eu trouxe o material hoje aqui com um propósito, mas terminando o culto, passa lá. Acredito que não tem mais de 50 DVDs, e você adquirindo esses DVDs, todos que serão vendidos hoje, estarei passando para a agência de missões da igreja, que estará sendo ofertado. Todos os DVDs que vendermos hoje, vai para o centro de missões aqui da nossa igreja, e Deus vai estar direcionando para aquilo que há necessário. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis ainda, há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro, pois é verdadeiro o ditado que diz: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? É um culto de missões, e eu confesso aos irmãos que falar sobre missões, pelo menos para mim, torna-se uma responsabilidade muito pesada. E poucas vezes eu senti uma dor de cabeça como estou sentindo agora, mas acredito que tudo tem um propósito e Deus está no controle de todas as coisas, porque missões é o alvo de Deus, é o alvo de Deus. E eu quero falar rapidamente sobre 3 verdades sobre missões. 3 verdades sobre missões. E é bom entendermos que o mundo está doente, o mundo está em crise. O momento, ou pelo menos os momentos que nós brasileiros passamos aqui, sem muita perseguição, sem muitas afrontas, não é a verdade que muitos povos vivem por aí. O texto que lemos é um texto clássico quando fala-se de missões. A Bíblia diz que Jesus voltou outra vez para a Galileia, e no versículo de número 3 e 4, o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. É bem verdade que da Galileia, ou passando por Samaria, existia outras estradas que davam acesso, ou que ligavam a Samaria. Portanto, passar por Samaria, não foi uma ideia compulsória, mas
foi uma opção divina que compungiu Jesus a passar por ali. E o texto, ao longo do capítulo 4, nos diz que quando Jesus se aproximou do poço de Jacó, estava ali uma mulher. Interessante notar que o texto nos leva a entender que o horário em que Jesus chega àquele poço era ao meio-dia, horário que as mulheres de família não iam ao poço. Portanto, aquela mulher samaritana que estava ali foi sem dúvida alguma descoberta por Jesus. E ao longo do capítulo 4, Jesus começa a conversar com ela. Primeiro, ele lhe pede água. E ela espanta-se porque os judeus não falavam não se comunicavam com os samaritanos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes porque o tempo não nos é permitido, mas enfim, Jesus percebe no olhar daquela mulher que a sua alma estava com sede também. De maneira que Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu me pediria água, e eu lhe daria água que jorraria do teu ventre para a vida eterna. O que Jesus estava dizendo é que Ele tem poder de fazer jorrar do coração mais séquito uma fonte eterna de alegria que o leva para a vida eterna. E após aquele discurso, aquele diálogo, a Bíblia nos diz que após isso, aquela mulher volta para a aldeia de Samaria e começa a falar sobre um profeta que ela tinha encontrado. Nos versículos que lemos, Jesus, após responder aos seus discípulos, ele começa a mostrar a eles a necessidade de missões, a necessidade que era intrínseca ao seu ministério. Ele diz no versículo 34, 35 e o 38, algumas verdades sobre missões. E a primeira verdade que Jesus expressa aqui, e que você vai entender nesta noite, no versículo 34, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A primeira verdade sobre missões, o porquê devemos nos interessar sobre missões, é porque missões é uma convocação de Deus, missões é uma ordem de Deus, de maneira que o pastor Josué Irion, em uma conferência missionária, ele diz que se você testemunha de um novo nascimento, se você testemunha que já nasceu de novo, se você diz que já aceitou a Cristo, e a tua alma não se compadece por missões, há uma grande probabilidade de que você não tenha nascido de novo. Por quê? Porque Deus nos chamou para fazer missões. O fato de aceitarmos a Cristo, o fato de entregarmos a nossa vida a Deus, nos traz a responsabilidade de sonhar o que Ele sonha, de pensar o que Ele pensa, de chorar pelo que Ele chora, de ansiar pelo que Ele anseia, de fazer o que Ele quer que façamos. Missões é uma ordem de Deus. Em toda a Bíblia encontramos um Deus interessado em fazer missões. No Gênesis, no capítulo de número 12, nós encontramos o Senhor Jeová chamando Abrão e dizendo-lhe: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali era uma convocação missionária.
Abraão chegou e espalhou a verdade do Deus que fez os céus e a terra. No Gênesis 40, encontramos o Senhor usando José lá no Egito e mostrando o Deus que faz milagres e que fez com que Faraó também, da sua época, reconhecesse que o Deus de José é o verdadeiro Deus. Em Josué, no capítulo 1 e o versículo 5 a seguir, Deus chama o jovem ainda Josué e através dele conquista Canaã, e o nome do Senhor lá é glorificado. Em Esdras, no capítulo de número 7, encontramos Esdras voltando a Jerusalém para anunciar a palavra de Deus, para ensinar as verdades do Deus que fez os céus e a terra. Neemias capítulo 2, Deus usa Neemias para restaurar as muralhas, para restaurar o culto a Deus, e lá por Neemias Deus foi glorificado. Querido, temos que entender que missões está no sangue do crente. Missões corre na veia desta igreja. Missões é uma convocação de Deus. E acredite, o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que prepara. O mesmo Deus que prepara é o mesmo que envia. O mesmo que envia é o que respalda. O mesmo que respalda é o que garante. Porque aquele que te chamou vai na tua frente, te guardando, abrindo portas, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Alguns anos atrás, eu nem sonhava de voltar para a Feira de Santana, em São Paulo. Eu tinha uns 14 para 15 anos. Eu fui para um retiro espiritual de uma igreja batista, e estava ali um missionário contando a última experiência que a sua base missionária passou na Rússia. Alguns irmãos chamados por Deus foram distribuir Bíblias em alguns bairros. Porém, naquele momento, na Rússia, não era permitido expor a sua fé. O cristão lá era perseguido. A igreja lá não podia demonstrar a sua fé. Mas, de madrugada, eles organizaram um furgão e encheram de Bíblia. E saíram de madrugada para distribuir Bíblias em algumas casas de irmãos que haviam se convertido. E ele conta que quando saiu da base, e depois de rodarem mais de 100 quilômetros, alguns policiais estavam fazendo uma barricada. E quando pararam o furgão, o irmão diz que naquele momento a única ação que tiveram foi debruçar-se sobre o volante e dizer: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. O guarda veio, perguntou para ele: o que tem aí? Eles responderam: só tem comida e alimento. Ele respondeu: mas por quê? Abre lá que eu quero ver. Ele deu a chave, o guarda voltou, abriu a caminhonete, abriu as caixas. E ele diz que enquanto o guarda mexia no fundo da caminhonete, eles mexiam na frente, tiraram as caixas, voltaram, pensando que iam morrer. O policial devolveu a chave e disse: vai embora. Por que não falaram logo que era marmitex que tinha aí? Por que não falaram logo que era panela que tinha aí? Pode ir embora. E eles foram embora. O nome do Senhor foi glorificado, porque Deus é o Deus que garante aqueles que chamam. Aleluia. Fala para teu irmão aí: Deus é o mesmo que chama e é o mesmo que garante. Ele te chama, Ele garante, Ele respalda aqueles que enviam. A segunda verdade sobre missões é que missões, além de ser uma ordem de Deus, missões é feito por homens. Missões não é feito por anjos. Missões é feito por homens e mulheres chamados por Deus. A Bíblia nos diz, no versículo 38, Jesus ratifica dizendo: eu vos enviei a ceifar
onde não trabalhastes. Jesus aqui afirma que ele os havia enviado. Jesus não enviou os anjos para fazer missões. Jesus não enviou nenhum ser celeste para fazer missões. E tem um texto na Bíblia que eu gosto por demais. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos de número 12, o texto bíblico diz assim: aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós e vós, foi pregado pelo Espírito o Evangelho, coisa que até os anjos desejaram atentar. Essa tarefa de pregar o Evangelho, a tarefa de levar a mensagem, é tão nobre, é tão ímpar, e por que não dizer, é a maior tarefa da igreja, é tão sublime, que até os anjos atentaram para fazer. Mas eu imagino, quando surgiu a ideia de missões, Gabriel entrou e disse: Senhor, eu vou. Outro entrou e disse: Senhor, eu vou. Mas Deus olhou do céu para a terra e disse: vocês não, eu vou usar o irmão João lá embaixo, eu vou usar o irmão Manuel lá embaixo, eu vou usar você lá embaixo. Deus está falando contigo em meio a miríades e miríades de seres celestiais. Deus escolheu você. É você que Deus quer usar. Em meio a uma multidão, Deus chamou você. É você mesmo que